Oi, oi, pessoal. Deixa eu ver se eu já consigo fixar esse comentário aqui. Boa noite. Nem sempre abre aqui para eu escrever esses comentários, gente. A Cris entrando. Boa noite, queridos. Romera, Luiane, muito bem-vindos. Estamos aqui nessa noite Entrei. Oi, oi. Olha a gente de novo. É isso aí. Boa noite, boa noite. O sol tá entrando aí, já tá todo mundo chegando. Vamos aí, Sim, fria, né? Vamos aí nos aquecer, conversando, batendo um papo. é isso aí. Vim aqui preparada, gente. Tá bem friozinho aqui também. De dia ainda dá para pegar um sol da varanda ali, mas de noite a temperatura já cai bastante. Tô tentando fixar o comentário aqui com o tema, mas nem sempre funciona, sabe? Então, eu vou tentando aqui, mas vamos ver se dá certo. Bom, Tá bom, pessoal, hoje tem a Vanessa querida. vou arrumar aqui. Ah, não, você que é uma querida amiga. Para a gente conversar um pouco sobre esse momento e as novas estratégias com relação ao RH. Né? Consegui fixar o comentário, enfim, porque dessa vez foi. Rick, Muito Rejane, bom. Andréia, muito bem-vindos todos. Então, a gente percebe que o RH tem novos desafios, como todas as áreas e todas as empresas, de modo geral, né, Vanessa? E aí, a Sim. gente percebe que as empresas hoje, a prioridade é lutar para sobreviver. Né? Então, vamos ver quem sobrevive, como que a gente consegue manter esse negócio funcionando, manter os projetos em andamento, mesmo dentro de todas as limitações. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. RH, como você, super experiente, já trabalhando com RH há tantos anos, linha de frente. E aí, a Sim. linha de frente, normalmente, é a primeira a sentir o impacto, né? Então, eu queria Sim. que você contasse para a gente, Vanessa, primeiro, se você quiser se apresentar brevemente sobre o seu trabalho, Uhum. qual o impacto que você sente, né, dentro desse cenário, Uhum. como para você como uma especialista aí dentro dessa área. Uhum. Vamos lá. Primeiro de tudo, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando e vai mandando as perguntinhas para gente. E a ideia é realmente aí a gente bater um papo bacana aí sobre esses desafios. Obrigada, Helena, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, vamos lá. Eu sou a Vanessa Câmara, eu trabalho há mais de 20 anos na área de recursos humanos, sou gestora de recursos humanos de uma multinacional australiana, e que tem sentido bem aí todo esse impacto dessa, né, de tudo aquilo que está todo mundo vivendo nesse momento muito complicado. Mas, na verdade, assim, mais do que o próprio momento em si que a gente está vivendo, faz com que a gente pare para pensar que, na verdade, todo esse contexto, claro, tirando essa questão da doença, da pandemia em si, ela já faz parte do nosso dia a dia, talvez há muitos anos. A gente só não tem conseguido tempo para poder parar, para poder respirar um pouquinho e fazer uma análise realmente da situação. Então, tudo aquilo que a gente vem falando muito aí durante muitos anos, né, a questão do mundo VUCA, da velocidade com que as coisas têm acontecido, as mudanças, enfim, na verdade a gente sempre passou por isso e talvez a gente nunca tenha se dado conta, né, do que a gente exatamente, né, do furacão do qual a gente está inserido. E de repente precisa vir uma pandemia como essa, talvez, para a gente parar, sentar um pouquinho e falar assim, gente, e agora? Né? Realmente eu preciso parar e analisar melhor algumas questões. Então, na verdade, assim, gente, eu acho que
na minha concepção, todas as mudanças, elas sempre acontecem de alguma forma para o nosso melhor, seja para a gente poder crescer, seja para a gente poder rever um curso, rever a rota, rever uma estratégia, rever para que lado que a gente vai. E com certeza o RH está na linha de frente de tudo isso, né? Ele acaba suportando muito dessas mudanças e fazendo com que as coisas realmente aconteçam. E um momento como esse, eu acho que assim, a gente passa realmente a prestar um pouco mais de atenção, talvez, no fator realmente humano, né? Quando a gente fala recursos humanos, então a gente passa para olhar para o humano do recurso, né? E olhar primeiro para dentro de casa, então olhar principalmente primeiro para a gente, né? Para a área de recursos humanos. Eu de vez em quando brinco com o pessoal e falo assim, gente, quem é o nosso RH, né? Quem é o RH do RH? O quanto isso é muito complexo, porque a gente sempre está ali para poder suportar a empresa, suportar os colaboradores, suportar uma série de situações, de mudança, de estratégia, e quem nos suporta, né? Então, assim, acho que esse primeiro olhar é extremamente importante, né? A gente olhar para a gente, olhar para as nossas necessidades, olhar para a nossa área, olhar para a nossa estrutura, para a nossa área, e ver como é que a gente pode se aperfeiçoar aí nesse sentido. E uma outra questão que, assim, a gente sempre vem discutindo isso muito, né? E se a gente olhar e analisar realmente toda a história da humanidade, a evolução, enfim, a gente chegou onde chegou não porque a gente é mais forte, né? Mas porque a gente realmente conseguiu se adaptar a todas as mudanças que aconteceram aí, né, no decorrer da humanidade, da vida sobre a Terra. E agora também não seria diferente. Então, é mais uma oportunidade que a gente tem para poder realmente se adaptar, para poder, primeiro, nos enxergar o outro de uma maneira diferente, e criar aí ferramentas, criar novas possibilidades, novas oportunidades para que a gente continue se adaptando. E assim, mais do que adaptação, eu acredito muito na própria questão da transformação, da evolução. Então, a gente está aqui para poder aprender, para poder crescer, para poder evoluir. O dia que tudo isso acabar, não faz mais sentido, a gente realmente acho que já pode fechar os olhinhos aí e partir para uma outra esfera. Mas, então, esse momento traz muito pelo menos para mim, né, tem trazido muito esse momento de reflexão, do quanto a gente pode galgar mais um passo aí nessa evolução, nessa transformação, e o que a gente pode fazer de diferente a partir de agora, né? Talvez uma mudança forçada, né? Isso, a gente, graças a Deus, a gente tem essa capacidade inerente, né, do ser humano de adaptação, e o nosso cérebro tem os recursos para isso, né? Então a gente sim. Né? Assim como você também estuda, a gente sabe da capacidade da neuroplasticidade, de realmente o cérebro ser elástico no sentido de criar novas conexões e se desenvolver à medida que a gente precisa e se desenvolver também, né? Exatamente. Um momento muito interessante, né? Quem é que cuida do RH, né? Vocês têm que criar novas diretrizes, novas políticas para lidar com os desafios. Vocês precisam estar na frente, né, auxiliando os líderes, auxiliando na tomada de decisão, né, na retomada dos processos. E como que vocês do RH, vocês têm algum programa no sentido de qualidade de vida, que te dê condições? Por exemplo, na empresa que você atua, existe um programa que te auxilie nesse sentido? Vamos lá. O que trouxe pra gente, assim, é bem curioso, porque a gente estava pensando muito sobre isso essa semana, eu estava discutindo bastante com a equipe, que antes até da gente sair, né, de quarentena e todo mundo trabalhar em casa, a gente tinha montado todo um programa de qualidade de vida, né, uma série de atividades, aquela coisa assim bem quadradinha, pensando todo mundo dentro do escritório, o que a gente poderia fazer, enfim. E aí, de repente, veio essa loucura toda, todo mundo dentro de casa e muda tudo, né? Então, tudo aquilo que você tinha feito cai por terra,
Mas, na verdade, assim, você para pensar e fala assim, não, não cai por terra. Vamos aproveitar aquilo e vamos repensar, vamos fazer de uma maneira diferente. Então, por muito tempo, a gente montou uma série de programas que depois a gente compartilhou até com os outros escritórios aí na América Latina e foi parar na intranet e a gente compartilhou, muita gente, inclusive da Argentina, do Peru, acabou entrando. Então, lógico, virou também as super lives da vida aí, não pelo Instagram, mas pela ferramenta da empresa, né? Então, a gente, desde happy hour, e a gente pedia para as pessoas pegarem a sua bebida preferida, a gente descobriu que tinha uma menina alocada no escritório de Altamira que participava de uma banda, então ela entrou com a banda e fazia um showzinho para o pessoal ali por uns 40 minutos, o pessoal pedia música, desde aquela coisa, toca Raul, né? E o pessoal pedia e ela foi tocando. Nós fizemos aulas de meditação, de mindfulness, né? E teve horas que tudo bem, o pessoal entra e fala assim, gente, pelo amor de Deus, corre lá que está começando, e aí você começa a chamar todo mundo e vai entrando. Mas uma coisa que, isso foi na, sei lá, a primeira, a segunda semana, logo depois da quarentena, para a gente começar a sentir um pouquinho o pessoal. E aí, depois, o que a gente fez? Começou a ouvir realmente as pessoas. Então, a gente soltou algumas pesquisas para poder levantar o que as pessoas gostaram mais, o que elas poderiam sugerir, o que estava sentindo falta, o que a gente poderia fazer de diferente. E chegou uma hora que também foi muito engraçado, porque as pessoas também falaram, gente, acho que a gente está um pouquinho cansado, tem muita coisa que está acontecendo, vamos dar um tempinho? Então, a gente também deu um respiro e agora estamos voltando, porque vai continuar ainda aí todo mundo de home office, talvez por mais, acho que o mês de junho, com certeza inteiro. Então, agora, junho, a gente já retoma com algumas outras atividades e um pouco mais espaçadas. Então, já teve até dicas de, por exemplo, o que fazer com as crianças em casa. Teve a reunião das crianças, então, né, os profissionais que tinham filhos colocaram as crianças todas ali no vídeo para poder participar e as crianças interagirem também. Isso foi uma coisa que foi muito bacana, as crianças adoraram. E os pais também conseguiram ficar aí um pouco mais tranquilos. Então, assim, a gente repensou coisas, né? Então, em vez de fazer só o dia da criança, que é levar os filhos lá para o escritório em outubro, gente, as crianças estão participando praticamente de várias reuniões que a gente faz aí durante o dia. E as crianças estão adorando, né? Porque faz parte. Você não tem como fugir. O cachorro está latindo, a criança entra, você fala, gente, só um minuto, né? Peraí que a criança deixou cair um negócio aqui, e enfim. As formalidades caíram por terra, né, Vanessa? E é o que você falou, agora cada vez mais o dentro dos recursos, e isso está aí exposto, né? A gente está mais humano, reaprendendo relacionamentos, sobre interação, sobre trabalho, sobre rotina, sobre prioridades, né? Valores. Sim. Eu acho que é muito importante esse momento, é um momento de crescimento. Você falou das crianças. As crianças ficam tão fascinadas se elas têm a oportunidade de ir, né, ao local de trabalho dos pais. Para muitas delas, né, um momento marcante. E agora ela sente, né, essa emoção de entender um pouquinho como funciona, como que a mamãe trabalha, como que o papai trabalha, o que é isso. Exatamente. E isso mostra muito também, assim, de novo, o lado humano. Então, todo mundo tem esse lado. Então, assim, você tá na sua casa, eu tô aqui, né, na minha casa, então vocês estão vendo, tem a janela, o quadro que tá atrás. Você passa a entrar na vida da pessoa de uma maneira diferente, você percebe o quanto essa pessoa também tem as suas vulnerabilidades, também tem aí as suas deficiências ou as suas conquistas, enfim. Então, eu acho que, de certa forma, até aproximou mais as pessoas nesse sentido, porque você realmente se mostra, né? Você está dentro da sua casa, né? Eu estou dentro da sua casa e você está dentro da minha casa e todas as pessoas que estão aqui conectadas agora com a gente estão dentro das nossas casas, né? Acompanhando isso. Então, daqui a pouco o cachorro entra aqui latindo porque ele quer um biscoito, ele quer alguma coisa. Então, gente, todo mundo
tem isso no seu dia a dia, você não pode fugir disso, né? E isso, assim, é um lado muito bacana. E você perceber essa vulnerabilidade das pessoas é fantástico. E a gente tem uma certa capacidade de se adaptar, eu digo, no nosso comportamento quando a gente está diante de uma situação específica ou de uma situação mais formal. Então, normalmente, a gente tem aquele personagem, podemos dizer assim, que se coloca à frente para nos representar, né? Mais formal, a gente tem um monte de regras e políticas e tal dentro de uma empresa, e como você disse, quando a gente está em casa, a gente tem uma grande oportunidade de ser autêntico, né? Porque eu estou aqui, estou na minha casa, então, como mostrar essa autenticidade? E mostrar essa vulnerabilidade, falou, é algo que cria conexões, né? Então, eu vi uma pesquisa, Vanessa, eu queria saber se você entende que isso faz sentido mesmo, que a retomada, a maioria das empresas vão optar por manter os seus colaboradores em casa, né? Eu li uma estatística enorme de 70%. Enorme, sim. Penso. Mas aqueles poucos que retornarem, eu li alguma coisa sobre o vínculo ser mais verdadeiro e consistente, as pessoas estarão mais próximas, as pessoas voltarão mais empáticas. Você acredita também nesse tipo de mudança de sentimentos e comportamento? Eu acredito sim, eu acredito mais pelas pessoas. As empresas, talvez, eu acho que elas ainda vão sofrer um pouco com isso, né? Porque eu ainda temo um pouco, assim, a hora que as coisas voltarem, não ao seu normal, porque eu acho que nunca mais vai ser normal, né? Um normal diferente, um normal revisitado. Mas quando voltarem, e as pessoas que não, assim, cara, não dá para ser mais do mesmo jeito, então elas vão buscar realmente outros caminhos, outras oportunidades, outras empresas, se adequem a esse novo viés que talvez elas estejam criando, né? E eu posso falar assim, hoje, pela minha própria empresa em que eu trabalho. Tinha uma certa resistência em termos de home office, enfim, o tipo de serviço que a gente presta. Não, acho que não é legal. E, de repente, assim, nós somos obrigados a fazer isso, né, a seguir e colocar, sei lá, 600 pessoas quase que em home office. E a gente já sabe que quando voltar, não vai voltar. Eu não vou ficar 5 dias por semana, das 8 às 5, dentro de um escritório. A coisa vai mudar muito, né? E as pessoas... Também, né, para evitar essa aglomeração. Exatamente. Sim, muito. Então, o próprio plano de retomada, né, as empresas ainda talvez, assim, com um certo receio, vão querer todo mundo junto de novo, mas não vai. Acho que, assim, as pessoas que realmente passaram por esse tipo de mudança, que perceberam algum tipo de significado diferente com tudo isso que a gente está vivendo, vai realmente buscar outras coisas e vão buscar outras empresas, ou vão forçar com que as empresas realmente se modifiquem, né, e passem a agir de uma forma realmente diferente. No mínimo, vão forçar alguma coisa. E se não conseguirem, aí sim, vamos buscar a felicidade em outro lugar. No modo de contratação, muda no sentido de novas competências ou só da maneira como se contrata? Você acha que muda muito? Muda também as novas competências, porque assim, a gente tem percebido que realmente ainda assim tem muitas pessoas que sofrem com esse modelo, né? Foi muito engraçado, ontem eu liguei para o meu irmão e aí ele falou para mim que ele está indo algumas vezes por semana na empresa, ele falou, porque você sabe, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu falei, você tá louco? Da onde você tirou isso? Né? Não faz o menor sentido. Então, assim, ainda assim tem algumas pessoas, eu falo, né, pelo meu irmão, inclusive, o quanto ainda é difícil. Ele acha que precisa estar lá, o chefe precisa olhar para ele tem que estar presente para ele poder fazer, né, se sentir importante, ou ver, né, alguém ver que o trabalho dele é importante.
E que ele está produzindo, eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu realmente até gostaria de voltar para o escritório, porque eu estou trabalhando 30 vezes mais do que eu trabalharia se eu estivesse no escritório. Mas enfim, mas tem aquelas pessoas que realmente precisam, né, dessa rotina, ou dessa questão de uma gestão um pouco mais próxima. Tem gente que ainda não está sabendo lidar com essa questão da organização. A casa que está ali do lado da cozinha, e você está fazendo um almoço e está entrando numa reunião, né, pelo telefone. Enfim, então aquelas pessoas, ainda assim tem algumas pessoas que vão sofrer, ou até estão sofrendo já um pouco com isso. Mas assim, e aí a gente precisa respeitar, e também porque não pode ser uma coisa sofrida, né? A gente precisa ter um meio termo aí, ter um meio do caminho, e as empresas com certeza podem se ajustar a isso tranquilamente. Não tanto ao céu, nem tanto à terra. Talvez nem 5 dias em casa, né? Nem 5 dias na semana, mas também não precisa ser os 5 dias no escritório. Não dá para ser dar uma balanceada aí, acho que seria uma coisa bacana. E eu acredito que as pessoas tiveram um primeiro impacto com essa rotina, né? Porque, como você falou, administrar a casa, administrar os filhos. Mas agora a gente entra num período que a gente começa a se adaptar também, né? Com esses desafios. Exatamente. Para ali algumas capacidades e aquele, né? Aquele jeito, né, brasileiro de realmente se adaptar e de encontrar soluções criativas para resolver as coisas, né? É a ginga do dinheiro aí. Então, exatamente. A se adaptar e a se sentir mais confortável dentro desse contexto. Então, pode ser que a experiência também tenha um tempo, né, em que realmente as pessoas possam gostar, inclusive, né, dessa liberdade. Sim. Eu acho que está conseguindo sentir esse prazer de ter o seu próprio planejamento, o seu controle de horários, a liberdade de parar para tomar um café e voltar e fazer realmente a sua rotina funcionar. Mas é importante lembrar que exige, né, esse tempo exige de nós uma boa noção de planejamento, né, Vanessa? Planejamento super. Quadros de referência com rotina bem estabelecida, horários. Eu gosto muito daquele quadro Kanban, que é um quadro onde pode imprimir aí, né, ou você mesmo faz na sua casa um quadro onde você planeja seu dia, as tarefas que estão sendo realizadas naquele dia, as que já foram, né, finalizadas, aquelas que estão feitas. Então, é uma organização tão simples, o Kanban é uma ferramenta simples, mas que quando você coloca essa ferramenta como uma referência visual, isso faz uma grande diferença na sua produtividade, na sua performance. Com certeza. E eu treino há bastante tempo um time de franqueados, a Mídia do Pão, inclusive, tem que legal. Para prestigiar a nossa live. Bastante, a gente fala muito dessa rotina, né? Como manter essa rotina de casa. Eles trabalham muito tempo de casa, trabalham com publicidade e tudo mais, em embalagens, e a maior parte do tempo eles passam em casa, principalmente nesse contexto. Então, eu sempre falo para observar essas questões de rotina, sabe, Vanessa? Então, por exemplo, os gatilhos mentais e emocionais envolvidos nessa nossa dinâmica têm que ser considerados. Então, se eu me proponho a trabalhar em casa o dia inteiro, de pijama, de pantufa... Nossa, não, é um convite para você se acabar no sofá, se jogar na frente da televisão e acabou, Então, sobre rotina, eu sempre falo nos meus treinamentos, assim, coloque-se pronto para trabalhar como se você fosse sair de casa, né? Então, arrume o cabelo, se for mulher, se arruma, né? Minimamente tem que estar arrumado para que seu cérebro tenha uma necessidade de rotina, de de previsibilidade, né? Ele precisa disso. E quando a gente não tem, ele entra meio que em parafuso, né? É isso mesmo. Então, você tem algumas
dicas assim do que está funcionando para você aí na sua rotina, Vanessa, para ser mais. Eu sou uma pessoa que gosto muito de escrever, então eu tenho que ter caderno, eu tenho que ter realmente anotado ali os meus to-dos, né, a lista realmente do que eu preciso fazer no dia. E uma coisa que eu coloquei, assim, que realmente para mim e tem impactado bastante, me deu algumas semanas atrás aí uma bagunçada realmente na vida, foi essa questão de começar todos os dias muito cedo e não ter uma hora para terminar, para poder desligar. Então, assim, por que no escritório eu saio de lá, sei lá, talvez 6, 7 horas da noite, mas eu tenho que ter aquele horário, né? Nem que seja a hora que a tiazinha já está desligando, dando boa noite, apagando a luz, falei, não, eu estou indo agora. Então, eu preciso fazer a mesma coisa aqui. Então, assim, eu tenho me programado agora para desligar o computador entre 6, 7 horas no máximo, não passo disso. Depois das 5 eu também acabo desligando o Skype Meeting, né, aquela ferramentazinha ali de comunicação interna da empresa, que eu descobri que nas últimas semanas, só depois desse horário, só vem coisas assim absurdas e que acabam com todo o meu planejamento. Então, aquela coisa de desligar às 6, às 7, aí eu já acabei desligando o computador já quase 10 horas da noite. Então, assim, ter um horário realmente certo para poder levantar. Eu tenho feito alguma atividade física de manhã, então, um pouco mais cedo, levantar, fazer uma atividade, tomar um café com calma e começar pelo menos entre 8, 8 e meia, ligar o computador. Mas também desligar ali naquele horário reservado. Se porventura alguma reunião que eu tiver na hora do almoço, então assim, faço a reunião e depois eu paro para almoçar, não é almoçar fazendo a reunião. Então, também você engole a comida e não está prestando atenção no que você está comendo, isso também não é uma coisa bacana. E tentar, assim, eu passei a falar alguns nãos. Então, não adianta eu colocar na agenda 500 milhões de coisas, porque realmente não dá. Hoje mesmo eu tinha uma reunião sobre um assunto, eu era com uma pessoa até da minha equipe, eu falei, gente, desculpa, hoje eu não tenho a menor condição, não tô bem, no dia já foi pesado, não dá, vamos remarcar? Vamos. Então a gente remarca e vamos embora. Então, assim, já falaram um pouco mais desses nãos, e isso faz com que a gente também se conheça, né, passe a se conhecer melhor. Então, o que realmente funciona para mim, o que dá certo para mim, o que pode ser bacana, o que não dá, olha, eu tentei, não deu, sei lá, eu funciono melhor à tarde, eu funciono melhor de manhã, e por que não combinar com, fazer essas combinações também, né, com as pessoas ali da empresa, enfim, que estão todas agora também aí, todas virtualmente, né? Você acha que o RH flexibilizou a questão de métricas, metas e tal, por conta disso? Como tá? Você acha que está... Ou a exigência continua a mesma, controle? Vocês conseguem controlar isso de uma maneira eficiente? Eu diria para você, Helena, que não necessariamente é o RH. O RH acaba sendo ali um canal que faz com que, né, a gente cobre as pessoas em relação a isso, mas isso vem da própria organização, isso vem da empresa como um todo e nós somos, na verdade, só um instrumento para fazer com que isso aconteça. Ainda assim, algumas empresas... por conta, talvez, ou de valores, ou de perfis, acredite que neste momento das pessoas estarem trabalhando de casa, precisa ter um controle ainda maior. Então, de repente, as pessoas podem se sentir ainda mais sobrecarregadas por conta das entregas, por conta dos prazos, por conta das demandas, enfim. Então tem uma cobrança muito grande porque a própria empresa não acredita, talvez, que aquele modelo funcione, que a pessoa realmente não esteja em casa assistindo a sessão da tarde, né, por exemplo. Mas tem as empresas e tem profissionais que, assim, independente do modelo ou independente da situação, vão continuar entregando... com certeza, aí de uma maneira muito, muito tranquila. Independente se está no escritório ou se está fora, enfim.
Mas aí cabe um pouco o nosso papel a dosar um pouco, fazer esse meio de campo, né? Eu brinco que o RH é o sanduíche, aliás, é o recheio do sanduíche, porque a gente está, né, de um lado você tem a empresa, do outro lado você tem os colaboradores. Então você precisa fazer com que as duas coisas funcionem ao mesmo tempo ali, como uma engrenagem. Então, garantir aí que também não haja uma cobrança excessiva só porque a pessoa está de casa, isso não significa que ela não esteja trabalhando ou que ela não esteja entregando. Da mesma maneira que você pode ter uma pessoa dentro de um escritório com todo mundo ali e a pessoa também não está entregando da mesma maneira. Né? Enfim. Quando eu faço os meus treinamentos, né, em company, quer dizer, fazia, né, porque agora a gente está adaptando os treinamentos, toda a educação corporativa tem sido online, mas o maior desafios que eu ouvia do RH, né, no momento de fazer um diagnóstico dos problemas, era exatamente como engajar o time, né, para que realmente eles pudessem fazer essa entrega de uma maneira efetiva e tudo mais. Então, muitas falavam desse engajamento, né, dessa capacidade de se engajar na resolução do problema, do envolvimento, da colaboração, né, de realmente estar envolvido no processo. E agora, né, sobre esse engajamento, porque quando você está em time, realmente você tem ali, né, um espelhamento, ação de outras pessoas, você tem outros recursos que contribuem para acelerar esse processo, né? Sim, então, sim. Vai ter um prejuízo real com relação a isso, Van, assim, em termos de engajamento? Não sei se chega a ser um prejuízo, Helena. Mas assim, é agora que eu acho que as coisas realmente começam a ficar mais claras para as pessoas. Por quê? Você só consegue engajar as pessoas, você só consegue realmente influenciar alguém quando você realmente é íntegro com você mesmo. Né? Então, você faz aquilo que você fala, as pessoas sentem verdade naquilo que você está falando, você não consegue engajar alguém que você está falando alguma coisa naquilo que você não acredita. Então, né, ninguém vai falar, vou fazer, mas não sei, faz até a página 2, na página 3 a coisa já muda de figura. Então, agora que realmente a gente começa a conhecer um pouco mais as pessoas e começa a perceber realmente ali quem é que é realmente íntegro a ponto de realmente ser verdadeiro e transmitir que acredita naquilo que está falando. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, mais do que nunca. Para você manter o seu emprego, certo? Então, vai ser um ponto de corte, talvez, aí no futuro, né? Então, exatamente. se você não tiver realmente um plano de desenvolvimento do seu trabalho, um planejamento bem estruturado de rotina, se isso realmente for impactar nos resultados e na entrega, a gente percebe que uma fragilidade na manutenção também dos empregos, né? E talvez uma potencialidade maior. Então, é o momento de desenvolver essas competências mesmo, né? Novas competências de home office, e tudo mais, certo? Eu acho que assim, a gente vem falando muito, a gente até fala bastante lá na faculdade, essa questão, né, do autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento. Eu acho que mais do que nunca agora, assim, essa situação toda que a gente está passando é o momento perfeito. Dói, gente, dói muito, não é fácil realmente a gente olhar para dentro da gente, ver o que incomoda, o que a gente gosta, do que a gente não gosta, né, mas é isso que vai fazer realmente, assim, essa eu acho que é a maior competência que a gente pode levar daqui para frente com toda essa situação. É o quanto a gente pode se conhecer mais para a gente poder fazer escolhas melhores, para a gente poder ajudar outras pessoas de uma maneira realmente genuína, aquilo que faz bem para a gente, aquilo que faz bem para o outro, né? Como é que a gente pode ajudar nesse processo de transformação como um todo, influenciar as pessoas, motivar, engajar, enfim, fazer realmente as coisas de uma maneira muito, muito diferente. É verdade. A gente está passando por uma transformação de modo geral. A gente teve aí aquele momento, né,
da preocupação e todos os assuntos giravam em torno da transformação digital, né? E muito dessa transformação digital veio caindo de paraquedas, né? Era um processo que vinha acontecendo nas empresas e agora está praticamente estabelecido. É lógico que não é algo pronto, mas sempre vai desenvolver, mas é algo que foi extremamente acelerado esse processo. Mas eu falo muito, sabe, Ivan, de um novo momento que eu chamo de transformação criativa, né? Sim, então, sim. Realmente passar por uma transformação no sentido de desenvolver essa capacidade de criar, de resolver problemas, de ver as coisas de ângulo, de trabalhar de modo colaborativo, ainda mais do que a gente trabalhava quando tinha essa interação presencial. Agora eu acho que realmente a gente pode aplicar todo esse conceito, né? Talvez antes a gente até falava, né, a gente faz, mas assim, será que fazia mesmo? Será que era realmente desse jeito? Mas agora que a coisa é hoje que a gente está passando por isso, a gente realmente consegue, né, saber se estamos nessa situação colaborativa, criativa, né? O momento realmente mostra isso pra gente, né? Na verdade, a criatividade não é um dom de certas pessoas, não é um dom de artistas, não é um dom de um pensamento genial, né, de que poucas pessoas têm acesso, mas a criatividade, eu tenho trabalhado essa competência como uma competência para resolução de problemas. Como é que você encara o problema? Então, isso envolve o modo otimista, como você vê o problema, o modo como você direciona seu foco para soluções, né? Então, esse movimento do desenvolvimento humano é muito focado em solução, é muito focado em resolução, né? E a gente começa a se criar um pouco da lamentação, do paradigma da escassez, de que tudo falta, tudo é difícil, tudo é esforço, né? E a gente precisa ter o dobro da performance pela metade do esforço, né? Porque a gente precisa formar melhor num momento de fragilidade, onde as empresas têm uma fragilidade, não sabem até quando vão sobreviver, a gente tem uma obrigação maior de entrega, então a gente tem um contexto todo que favorece esse desenvolvimento dessa competência criativa de resolução. Sim, sim. Sim, e eu acho que assim, além do que, é um fator que contribui bastante para isso é a gente tirar um pouco a máscara das fantasias, sabe? O ser humano tem um pouco esse lado fantasioso das coisas, mas a gente precisa realmente, esse momento precisa ser encarado de frente. Então, o que realmente a gente olhar para o contexto como ele realmente é. Então, por exemplo, uma empresa, né, você começa a trabalhar numa empresa americana, então qual é o perfil de uma empresa americana, quais são os valores que vão reger aquela empresa, que vão determinar comportamentos, enfim, e que é muito diferente de uma empresa japonesa, de uma empresa australiana, enfim. E a mesma coisa para o nosso dia a dia, né? Não adianta a gente ficar fantasiando com coisas... Qual é a realidade, qual é o fato neste momento. A gente precisa agir sobre aquele momento, sobre aquele contexto que a gente tem ali um pouco mais de clareza. Então isso, assim, a gente precisa ouvir mais, ouvir de uma maneira realmente com os olhos, com a forma com que a gente fala, entonação de voz, uma série de coisas aí que vão permitindo com que a gente realmente construa e perceba essa realidade realmente como ela é. Não, parece até tema de, sei lá, Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Mas é só assim que a gente consegue realmente agir de uma maneira que vai fazer uma diferença, que pode transformar uma situação e levar para um outro patamar. Né? Não adianta a gente agir sobre uma fantasia, sobre um processo que foi mal interpretado ou não é construído realmente da forma como deveria ser. Então, até as nossas respostas aí à criatividade, o nosso agir sobre todos esses aspectos, eles precisam ser realmente construídos sobre
sobre um contexto real, né? Não fantasioso. Exatamente. É o momento de arregaçar as mangas, literalmente, né? Enfrentar o que vem pela frente. E eu sempre digo, né, que é o seguinte, se a gente passar por tudo isso, né, e conseguir realmente se transformar de uma maneira positiva e não deixar com que essas mudanças causem das nossas capacidades emocionais, nossos recursos e nossas habilidades, a gente realmente vai ser capaz de lidar com qualquer desafio que vier à frente. Porque o que mais... Sem sombra de dúvida. A não ser, claro, né, que seja uma questão de saúde mesmo, muito grave. Claro, claro. Mas enquanto a gente tiver saúde, mas se você tem passado por isso, tentando realmente trazer uma transformação positiva, desenvolver novas habilidades, aprender com isso, fazer com que você se torne ainda mais forte, né, mais potente diante desses desafios, então o resto vai ser rolê. Né? Super, com certeza. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que, assim, uma boa pergunta que serve de reflexão para a gente até passar por esse momento e conseguir suportar e levar isso de uma maneira um pouco melhor, e, assim, no final do dia, né, a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, pergunta, cara, o que eu fiz de bom hoje que me agregou alguma coisa nova, né, o que eu pude transformar na vida de alguém, o que eu agreguei na vida de alguém, né, então para a gente, enquanto recursos humanos, tem muito essa questão também, a gente está aqui bastante até para servir, né, então o que eu fiz de diferente, né, aonde que eu pude contribuir para a vida de alguém de uma maneira diferente. Então, assim, isso com certeza me faz levantar no dia seguinte querendo continuar e fazer mais e fazer melhor. Né, e não se vitimar e falar, ai, gente, por que eu tô aqui, que eu tô passando por isso, por que a gente, né, olha, meu mundo caiu, tudo mudou. Não, é olhar para isso realmente como uma oportunidade da gente fazer alguma coisa de diferente e melhor. Eu sempre costumo dizer, tanto para empresários quanto para pessoas que trabalham nas empresas ou de modo independente, isso não faz diferença, mas é que a gente realmente precisa entender qual é o problema que a gente ajuda a resolver. Tem que ter esse propósito bem definido, né? É isso mesmo, sim. Preço de valor, qual é a diferença que faz o meu trabalho, porque isso é o que será a estrutura que vai garantir com que, independente do cenário, independente da empresa que você com esteja, certeza, você possa se garantir, né, como um profissional competente. Então, qual o problema eu realmente estou ajudando aquela empresa a resolver? Qual é a minha competência especial? Então, exatamente. Por isso é tão importante você se conhecer, seja através de uma análise de perfil, né? Eu trabalho sim. Atributos, valores, eu faço essa análise que é bem completa, mas o que você pode fazer para se conhecer melhor, né? Dentro desse... Tendo a oportunidade de ter esse tempo para pensar sobre nossas competências, faz de melhor. Então, exatamente. É sempre um momento de usar essas ferramentas que estão disponíveis, né, Vanessa? Existe muita ferramenta de análise de perfil. Se você tem dificuldade... Nossa! Se você não consegue mapear isso de alguma maneira, se travou na sua mente, porra, profissionais. Sim. Nesse mapeamento de competências, de valores, etc. Né? Exatamente. Mas o dia a dia aí já dá uma ajudinha, pelo menos para a gente poder prestar atenção um pouquinho mais àquilo que a gente gosta mais, aquilo que a gente gosta menos, o que faz mais sentido, uma atividade que a gente faz com mais facilidade, com mais prazer, aquela que a gente vai, não, amanhã eu faço, não quero fazer aquilo, e você vai empurrando com a barriga, com certeza, assim, já são pequenas atitudes que já fazem a gente pensar de uma maneira diferente. E, claro, tem aí muitas ferramentas que a gente pode realmente se conhecer melhor e um pouquinho mais a fundo, sem sombra de dúvida. Em que a gente pode ampliar essa visão, no sentido de que eu não preciso ler ou estudar ou me desenvolver só dentro da área que eu atuo. Eu preciso exatamente. ter um repertório muito amplo para atender essas demandas do mercado. Eu preciso saber sobre tudo que está rolando, sobre as tendências. Então, se você... por que não? Você também pode estudar sobre arte, você também pode aprender
outras coisas que estão fora do seu contexto, mas que de alguma maneira facilitam as conexões e através de uma outra atividade, de outras áreas e outros... É isso aí. Pode, inclusive, achar uma solução para o seu trabalho. Sem sombra de dúvida. São os insights que a gente tem aí, né? As eurecas da vida, né? De repente, uma coisa assim, extremamente diferente do que você está no seu dia a dia, é a hora que a gente consegue realmente... Você muda o foco, é a hora que a criatividade aflora, a ideia surge, e você pode realmente trazer uma resposta melhor para tudo aquilo. Eu acredito com certeza. Muito no conceito lifelong learning, que é um super. aprendizagem ao longo da sua vida. Exatamente. A gente estuda e se especializa naquilo que a gente vai precisar utilizar naquele momento de vida para aquela carreira. Exatamente. Mas o desenvolvimento da aprendizagem é contínuo. Você deve ter um sempre programa de aprendizagem, de leitura, de cursos dentro e fora da sua área por toda a sua vida. E isso é fantástico, não só para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, mas inclusive para manter algumas capacidades cerebrais aí em pleno funcionamento. Nossa, super. Eu sou suspeita, né? Porque eu não posso ver uma matrícula que eu já quero ir lá fazer, levar documento, né? Perguntar quando que começa a aula, quando que é o dia. Eu tenho esse problema, então morro. Segredo, Vanessa. Eu e a Vanessa, a gente já está rastreando aí uns outros opções. A gente já tem um aí em agosto, a gente só está esperando essa coisa do coronavírus, saber se reabre, se não reabre, para a gente ir lá fazer a matrícula, né, Helena? 8 anos, Vanessa, que eu faço cursos e formações. A cada ano eu faço pelo menos um curso novo, uma nova formação, especialização. Então eu falei, gente, eu preciso realmente cuidar disso, porque senão... É uma loucura, mas assim, e são assuntos completamente diferentes, né? Então, assim, olha só, a loucura. Minha área de formação, eu fiz direito, depois eu fiz uma especialização em gestão de recursos humanos, hoje em neurociência, e o curso que a gente está vendo tem alguma coisa a ver com neurociência, mas também tem uma série de outras questões aí envolvidas em comportamento, em crenças, né? Mudança de comportamento, ferramentas que a gente pode utilizar para tudo isso. Mas o que é mais engraçado e assim, o que me atrai muito é justamente essa complexidade que é o ser humano. Então, o quanto a gente ainda tem muito para desenvolver, muito para crescer, muito para evoluir. Então, qualquer coisa nova que traga informações nesse sentido para a gente e pensa que fantástico. Tem hoje de recursos, de ferramentas, de cursos, de treinamentos, de desenvolvimento, dentro de um contexto, digamos, tão limitado em termos de conhecimento. Porque hoje, se a gente for pensar, a gente estuda neurociência, a gente vai lá na faculdade da Santa Casa, laboratório, com o cérebro humano ali na nossa frente, entende tudo, mas se você entender, você perceber que aquilo é tão limitado dentro daquilo, Nossa! Pode ter ainda, porque tem tanta coisa que de todas as potencialidades, né, que as pessoas podem fazer com aquilo, o que pode desenvolver. Gente, assim, é muito louco, porque a gente percebe que, assim, é 1,5 kg de uma massa que tem aqui dentro que determina o que você é e o que você faz, o que você já fez, o que você vai fazer, né, e todas as suas potencialidades aqui dentro, assim, 1,5 kg amassadinho aqui dentro do crânio. Você conhece, mas é uma delícia. A ciência conhece isso aqui ainda, né? Então a ciência então percebe-se que tem muito campo de aprendizagem aí pela frente. E assim, eu conversar com você, Vanessa, não sei se alguém quer dizer. Saudade! Olha, entrou bastante gente, Beatriz, entrou a Luiane, Dudu, Vitor, Camila. Entrou bastante gente. Deixa eu mandar um beijo para Carla Pinho, eu vi que ela entrou ali e ela falou que saudades, vou te encontrar aqui. Um beijo, Carla, faz tempo, a gente trabalhou juntas lá na Ericsson. Legal, a Rosângela da nossa turma também. Beijo, Rosângela. Tem bastante gente, a família sempre vem
o maridão, filhos, amigos, a mãe. É. Muito bom, gente. Delícia. Adoro conversar sobre comportamento, sobre recursos humanos, sobre desenvolvimento, enfim, a gente podia passar a noite inteira aqui falando, que assunto é o que não falta, né, Helena? Marcar outros bate-papos aí. Eu fiz uma série Vamos. Vários dos nossos amigos, inclusive da nossa turma da Isso. casa, participaram com experiências incríveis. Eu falei com a Rosângela do Sebrae, Sim. sobre um cenário, né, sobre liderança feminina, especialmente. Eu falei com vários profissionais, com a Silvia, né? Com a Silvia, sim. Nossa, foi fantástico. A Simone e o marido dela no Sul fazem um trabalho fantástico com relação à qualidade de vida, com Muito relação bacana. lidar com ansiedade e tudo mais. A gente teve 2 lives, inclusive, juntas. Então, tem sido fantástico essa série. Eu sou muito grata a todos que têm acompanhado. Eu acho que a gente reuniu profissionais tão competentes, informações tão valiosas, que isso merece virar aí um webinário, juntar todo mundo. Vai ter gente que vai ficar com ciúmes. Eu não vou falar os nomes, mas tudo bem. Vai abrir concorrência, amiga. Existe, né? Cada um tem aquilo que tem para oferecer para o mundo. A gente tem que se unir para oferecer isso daí, que é o que a gente ama. É isso aí. Então, acompanhe. Com certeza. Ana Santos Levorato, Vanessa. Como está no seu Instagram, Vanessa? O meu tá Van Câmara. Van Câmara. Van Câmara, isso. VAN Câmara, isso. Quiserem falar alguma coisa sobre o assunto, mandarem perguntas, entrarem em contato, fiquem acompanhem o nosso trabalho. E, Vanessa, com certeza. Obrigada. Amiga, crianças. Pode deixar. Estão na casa estão com os avós, já tem 1 mês e pouco. Estão lá, se divertindo. Com certeza. Mas, gente, muito obrigada, Helena, mais uma vez, delícia, amiga, super saudades. Aí a gente espera se encontrar em breve, acho que volta aí em julho, final de julho. Vamos torcer para que tudo corra bem. E pode contar comigo que você precisar, estamos aqui. Uma delícia, adorei. Eu que agradeço, gente. Boa noite para vocês. Tenham uma semana abençoada. Quarta-feira a gente tem um evento bem legal no Simpla. Você faz a inscrição. Eu deixei aí nos stories o link para você se inscrever. A gente vai fazer um evento com a Marina, que também é nossa... Legal, isso. Trabalha com planejamento financeiro, né? Eu acho que é um momento... Super importante. Muita coisa... É isso aí. Por aí, a gente precisa de um planejamento. Então, quarta-feira a gente vai ter um webinário interessante. Dê uma olhada lá nos stories. Um beijo, pessoal. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.